Sou natural de São Jorge. A minha vida pessoal e privada, de uma forma geral, eu comecei por trabalhar sempre na agropecuária. Meus pais eram agricultores. Mas foi uma área que nunca me fascinou muito. Sinceramente, não. E enverguei por trabalhar por conta de outrem. Comecei em Santa Catarina em 2001. Já estou praticamente aqui há 20 anos, sensivelmente 20 anos. E tem sido um percurso interessante aqui ao longo da fábrica, porque conheci a fábrica quase no seu todo, que é este projeto de Santa Catarina que começa em 95, perdi 5 anos, mas entretanto parte destes 5 anos foram para a reabilitação do edifício e todo o projeto da fábrica começa aí sim em 2001. Estou aqui desde o início, é uma fábrica que já passou, teve altos e baixos, mas vai funcionando e neste momento estamos presentes em 28 países do mundo, o que isso demonstra o impacto que esta empresa tem tido e tem vindo a crescer ao longo dos anos. Sou natural mesmo da zona do topo e é lá que resido e vivo. A minha formação tem o 12º ano e fiz a formação do primeiro curso da Escola Profissional de São Jorge. Primeira atividade. Até que esta empresa, neste momento, tem um quadro bastante composto e uma parte deles vieram da Escola Profissional de São Jorge, que é interessante. Isso em que ano é que foi? A Escola Profissional de São Jorge nasce em 97, se não estou em erro, 96, 97. Sim, eles estão a formar pessoas para trabalhar na ilha, mas sim numa área abrangente. Fizeram cursos vocacionados para a indústria. O meu caso era indústrias agroalimentares, já fizeram da parte da qualidade, da parte do turismo, que é uma atividade crescente na ilha e nos Açores, na parte de mecânica, mas hoje em dia qualquer miúdo gosta de mecânica. Isso aí. Mas sim, temos um mercado limitado, porque estamos a falar de uma ilha com 7.000 a 8.000 habitantes, embora que a escola profissional, sei que tem tido sempre alunos de outras ilhas, o que é bom, ou até fora da região, porque isso é sempre bom para os Açores e para a própria escola. Acho que sim, acho que continuam a trabalhar nessa vertente de impulsionar a economia da ilha. E acho que deve ser assim, é uma mais-valia para a própria escola e para a própria ilha. Essa a origem dos seus pais, a agropecuária, era essencialmente de leite? Toda ela, a produção de leite, não me fascinava. Aquilo tem a ver com um bocadinho com os horários, para acordar cedo, deitar tarde, quer faça chuva, quer faça vento, não há feriados, não há fim de semana, não. Há uma série de coisas que não me apelavam, embora que hoje as coisas evoluíram, mudaram um bocadinho, mas ainda assim continuam a não me chamar a atenção. Mas ao contrário disso, eu tenho um miúdo com 15 anos que é a vida que ele quer. A agropecuária. Se ele dissesse que ele deixasse de estudar hoje e fosse para a agropecuária, era o melhor prémio que ele dava. Todo o leque familiar ainda vive à volta da agropecuária e produção de leite. Okay. E vende para a cooperativa? Vende para a cooperativa, neste momento, no caso do topo é a Finisterra, cooperativa de laticínios. O meu percurso inicial laboral foi na Finisterra, comecei na qualidade da Finisterra. Okay. O que é que fazia lá? Estava na parte de laboratório, análises clínicas, análises de laboratoriais da própria empresa. E aprendia na própria empresa a fazer esse Sim. trabalho? É interessante porque aí começa um bocadinho. Eu estava a estudar na escola profissional, a meio de percurso surgiu a necessidade de fazer estágios, fui fazer estágio para a Finisterra, acabei de fazer o estágio, uma coisa pouco normal, a empresa contatou a escola profissional se eu podia começar já a trabalhar como trabalhador ajustante. Fui o primeiro aluno da escola profissional a ser contratado. E comecei logo a trabalhar como trabalhador ajustante, acabei o curso e depois trabalhei 1 ano e meio. Na altura o presidente daquela indústria era o mesmo presidente aqui da Santa Catarina e fez-me um convite para envergar aqui nesta área e mudar de ramo, no qual continuo aqui há 20 anos. Comecei aqui como responsável fabril lá dentro no interior da fábrica. Entretanto, passei também para a parte do laboratório. Fiz um percurso na manutenção. Também passei uns anos na manutenção. E neste momento, voltei outra vez à produção e neste momento estou a assumir toda a gestão da produção e da fábrica de Santa Catarina
há cerca de 4 meses. Todos os preços do pescado têm vindo a aumentar. Isto também é fruto do aumento dos combustíveis, da escassez nos mares. É sempre difícil definir se é um produto em falta ou não, porque é uma espécie migratória. Há anos bons, que é o caso do ano passado. Este ano avizinha-se um ano bom de safra, de pesca, mas a gente nunca sabe, porque é uma espécie que migra e que tem fluxos de viagem um bocadinho diferentes, ou vem em águas mais profundas, ou mais à superfície, dependentemente das temperaturas, dependentemente da alimentação, dependentemente do estado da rota onde circulam e do esforço de pesca, claro. Se houver um esforço de pesca nas zonas onde antes de chegarem cá aos Açores, claro que aqui vão chegar em menor escala. É uma espécie que passa e que migra pelos Açores. Por exemplo, o ano passado foi uma espécie interessante que normalmente costumam pescar em mancha e o ano passado não houve tanto essa pesca em mancha. O peixe deslocou-se mais para as costas, para as costas dos Açores, das ilhas. Não sei se é fruto das alterações climáticas, do aquecimento das águas, se é da abundância da flora que se encontra junto à costa. O peixe, o ano passado, era um peixe bastante gordo, ou seja, significava que tinha uma boa alimentação e aguentou no mar dos Açores, ou seja, não fez um percurso muito rápido. Chegou e deixou-se ficar. Pescou-se até bastante mais tarde. O clima também permitia, as temperaturas da água, a ondulação, todos esses fatores permitiram que isso acontecesse. São fatores que têm que ser estudados. A verdade é que houve ali uma alteração o ano passado. Foi só o ano passado que senti essas alterações? O ano passado eu senti mais isso. Foi sentir mais todos os anos é um ano diferente, mas senti isso o ano passado, realmente. E é de notar porque as águas estiveram bastante mais quentes no ano passado. Vamos ver este ano. Será uma surpresa. Igual ao período foi, salvo erro, em 2011, que teve um excesso de capturas. Os outros anos foram crescendo sempre e o ano passado voltou a disparar as capturas aqui nos Açores. Tem havido um seguimento contínuo. Não é constante, não é uma pesca constante. Neste momento, e este ano em particular, estamos a trabalhar com peixe só dos Açores, pescado cá. A safra foi boa o ano passado, ainda mantemos. Estamos a chegar à próxima safra e ainda tenho estoque de peixe congelado, armazenado, da safra do ano passado. Quando isso não acontece, claro que temos que recorrer a outras pescas, que normalmente é espanhola. A maior parte do pescado deles vem da origem das Canárias, porque é do centro do Atlântico, é aqui próximo. Senão isso obrigava que a empresa tinha que parar, tinha que cessar contratos com os seus clientes e mandar trabalhadores para casa. Numa ilha de 8 mil habitantes, com uma empresa de 130 trabalhadores, mais ou menos, é sempre complicado. O ciclo do pescado aqui na fábrica é sempre um ciclo complexo. Matéria-prima chega à fábrica, é elaborada ou mantida em condições de higiene e de temperatura, é cozido, passa por um processo de limpeza, retirada da pele, das vísceras, das espinhas, depois passa todo ele por um processo de enlatamento manual, porque a gente mantém aqui um bocadinho de enlatamento manual, o que faz realçar a Santa Catarina em relação a outras empresas, ou seja, tudo o que é aquelas linhas de especialidades, de filetes, a gente tem essa relação e continua essa linha de produtos. E depois dá-se o azeitamento, o cravamento das latas, o embalamento e pronto. Aguardamos saídas de estoque para os nossos clientes, para as nossas revendas habituais. Não é? É um processo simples, mas, no entanto, é idêntico a qualquer outra indústria que trabalha no ramo. O enlatamento manual é praticamente uma senhora e uma faca na mão. E dali cortam o peixe e talham o peixe para o meter dentro da lata. Não é um processo industrializado. Há aqui esse tipo de trabalho, era o trabalho que era o mesmo feito há 50 anos. A limpeza de peixe é exatamente igual há 50 anos. Eu, às vezes até costumo dizer que a biosfera, a reserva da biosfera, que neste caso estamos aqui, se encaixa perfeitamente na Santa Catarina. Eu acho que a Santa Catarina é uma simbiose perfeita e real do que é o conceito de biosfera, a relação entre o mar e a terra e a cultura e a tradição neste momento a gente mantém. As conservas em Portugal necessitaram sempre e necessitam ainda de dar um impulso e transformar aquilo num valor acrescentado, criar mais valias.
E nesse aspecto, digo que Santa Catarina foi pioneira nisso e fez, e muito bem, muitas outras empresas estão a copiar. Mas o facto desse trabalho manual, daquela apresentação, daquele jornalinho, daquela imagem do conceito com ervas, com molho cru, com uma série de ingredientes que acompanham o atum, fez com que criasse outro realce no mercado, outra cor, outra imagem, de que as pessoas gostam e adoram, e toda a produção portuguesa está a acompanhar isso. Ou seja, o mundo das conservas, se for ver, já estamos outras empresas a copiar o mesmo sistema. Sim, foi inovador, estamos todos os anos a crescer no mercado. Valeu a pena. Valeu a pena envergar para esse segmento e para esse nicho de mercado, que é o futuro da Santa Catarina e se calhar até de outras empresas. Esta empresa de Santa Catarina está mais ou menos com 25. Em 95. Ok. Eu sei que houve ali uma altura que o próprio governo teve que entrar, teve que salvar o governo regional. Isto foi em 2009. E ainda faz parte do acionista? Sim, neste preciso momento o governo ainda é o acionista da empresa. Está numa fase de cessão de exploração, ou seja, provavelmente já este mês poderá estar alguém a explorar a Santa Catarina num ciclo de 10 anos por arrendamento, não é? Com opção de compra. Vamos ver, vamos aguardar o que é que vai dizer esse período de 10 anos. Sei que se torna sempre mais fácil ser um privado e não o governo a gerir a fábrica, porque tem outras regalias, que é o caso de poder recorrer a fundos comunitários. Tem outras coisas que o governo diretamente não pode fazer como acionista. É um percurso um bocadinho diferente. Já trabalhei aqui na era privada, já trabalhei na esfera pública. O conceito de fábrica em termos de produção nunca mudou muito, porque é sempre o peixe e a lata e as senhoras a trabalhar, os trabalhadores, mas depois na questão da organização, sim, vai-se criando aqui algumas expectativas diferentes, mas o futuro o dirá. A partir do momento que a gente criou aquelas linhas de especialidades, começámos a lançar no mercado, começaram a ter frutos. Nesta fase começamos a diversificar um bocadinho a nossa carteira de clientes. Como já disse anteriormente, já estamos presentes em 28 países. A Santa Catarina já começou a dar uma imagem de si própria, mas também uma imagem dos Açores. Muitas pessoas pelo mundo já conhecem os Açores através das nossas conservas. E temos já alguns clientes interessantes que têm vindo a crescer connosco. Por exemplo, cito uma pessoa que é uma marca do Fish Forever, que é um cliente inglês, que começou-nos a comprar à palete. Neste momento já ultrapassou 1 milhão de euros de compras. É um cliente que faz publicidade à Ilha São Jorge. Todas as imagens, Fish Forever, é uma marca própria dele. Foi crescendo, está crescendo, deu-se o Brexit, ele era só da Inglaterra, deu-se o Brexit, dividiu a empresa, criou uma empresa nova na Europa e outra na Inglaterra, na qual mantém, e é um tipo de mercado que ele usa, que é o mercado bio e sustentabilidade. Ele usa essencialmente aquilo que é uma ilha no meio do Atlântico com 8 mil habitantes, com 130 trabalhadores, é o slogan dele. Isso faz parte da imagem e esse conceito dele aplica-se mesmo à Santa Catarina, é o nosso conceito. Se a gente formos pelo um caminho de certificação, somos uma empresa certificada em IFS, mas para além disso pertencemos ao Dolphin Safe, Naturland, Friends of the Sea. Isto são tudo certificações que têm a ver com a proteção do meio ambiente, da sustentabilidade dos mares, e a empresa vai acompanhando isso. Estamos num programa sempre de redução de plásticos, de uma série de coisas, e isso vai criando alguma imagem junto do consumidor e junto da comunidade que nos reconhece, que é uma mais-valia para a própria empresa. Costumo dizer que os açorianos são pessoas bastante unidas, as ilhas de cada uma têm as suas coisas, as suas diferenças, mas culturalmente são parecidos.
São Jorge em específico é uma ilha interessante e acho que às vezes até devia ser estudada, porque com 8 mil habitantes temos 4 fábricas, 3 de queijo e uma de atum. Praticamente tudo para exportação. Em 8 mil habitantes e o volume de vendas é grande. Per capita é a ilha que mais produz. Santa Catarina. Santa Catarina, eu tenho pessoas a trabalhar, colaboradores aqui na empresa, que estão a trabalhar desde o topo a Rosais. Tem pessoas de todas, tem colaboradores de todas as freguesias da ilha, o que é interessante. Se formos pensar numa coisa, os autocarros de manhã em sentido de Belas Calheta funcionam, os transportes públicos funcionam graças à Santa Catarina. Senão não havia de manhã um autocarro em sentido de Belas Calheta. Isto é um ponto para a economia. A creche aqui junto à fábrica está lotada. Porquê? Porque está aqui a Santa Catarina. O comércio local também agradece, porque a gente consome nem que seja um parafuso, uma porca, em termos de manutenção, e sem isto em São Jorge, não sei qual era o futuro de São Jorge. Assim, o atum sempre se apresentou em diversos pratos. Assim, o mais comum é a gente ver uma salada de atum. Mas o atum grelhado, um bom atum no forno. Para já sou adepto de atum de forno e não sou adepto de saladas de atum, não me deem. O atum aquilo normalmente há um tabuleiro, né? Junto anexam batata laminada, cebola, alho, pimentão, o próprio azeite da lata, o atum, e depois há quem com pimentos, há quem que conchegue com mais alguma coisa, mas a base anda mais ou menos à volta disto. Normalmente, para parecer um atum bem feito, com os filhetes de atum de Santa Catarina ali bem direitinhos e tudo, é uma marca da qual eu gosto. Há uma coisa que eles faziam, e os Açores estão muito ligados para isso, que era o atum aparecia muitas vezes na mesa em cubos, que eles diziam torresmos, em vinhadalhos, eram fritos em vinhadalhos, aí entravam quase como uma forma de petisco. Até é comum nas festas de rua, às vezes nas tascas, aparecerem pratinhos com esses cubos de vinhadalhos em petiscos, como para ajudar na cerveja ou no vinho. É normal aparecer isso nessas alturas. Santa Catarina esteve presente, mas não teve um envolvimento direto. Faz parte do percurso, como está inserida aqui numa reserva, faz parte sempre desse slogan e a sua atividade está dentro do slogan que é aquilo da reserva da biosfera, ou seja, mas não faz parte integrante da própria reserva. Todos os jorgenses têm uma relação especial com os Fagés. E em particular, eu também. Não se passa dia nenhum, tirando aqui a Santa Catarina está integrada numa Fagem, que é a Fagem Grande, que eu não vá à Fagem São João. É uma regra minha, vou todos os dias à Fagem São João. Por incrível que pareça, deve ser a pessoa que mais circula na ladeira, tirando os que propriamente residem lá. Vou todos os fins de semana, todos os dias, ainda hoje vou lá. Tem lá um alojamento local, mas para além disso tem uma casa própria, de qual passo os fins de semana, passo o verão. E há uma coisa curiosa nas fagens que se perderam, na Fagem São João ainda mantém alguma, é pouco, que era as fagens no passado não eram habitadas durante o verão, eram habitadas durante o inverno. E as fagens funcionavam um bocadinho também como as estufas em termos de produtos agrícolas, produziam batatas mais cedo, produziam um bocadinho em contraciclo. O milho era mais cedo, o clima era melhor, são microclimas próprios e as pessoas viviam lá. E curiosamente, eu ainda mantenho ir o inverno para lá passar um mês, ainda este ano tive 2 meses no inverno. Agora neste momento o percurso da agropecuária transformou-se, mas as pessoas levavam animais para a Fagem, todos os animais se deslocavam, faziam limpeza dos terrenos, a preparação dos terrenos das vinhas para a colheita seguinte. Levavam porcos, galinhas, mudavam a sua vida nos meses de inverno. E que meses eram esses? Normalmente janeiro, fevereiro e até março. No caso concreto da Fagem São João, a data era um bocadinho marcada a data do padroeiro Santo Antão. A Fagem São João pertence à São João pertence à freguesia Santo Antão. O padroeiro celebra-se a 17 de janeiro. A partir de 17 de janeiro toda a gente abandonava a freguesia e ia para a Fagem. Tinha a ver um bocadinho aí, Santo Antão estava um bocadinho marcado pela própria festa do padroeiro.
E depois ficava no Fagem até quando? Até inícios de março. Faziam essa mudança do gado para o gado também limpar? Ajudava na preparação dos terrenos, porque era a força mecânica, ajudava no transporte, ou seja, os próprios bois, os carros de bois faziam o transporte de todos os utensílios necessários lá em baixo, para passar esses meses. E também a própria comida que havia na terra, as faias, as couves, os restos dos outonos, era a alimentação deles, que era mais fácil e que na altura de inverno é sempre mais difícil. Hoje em dia já se consegue outro tipo de coisas, que há as forragens, silhagens, essas coisas todas, mas naquelas épocas não havia. Tinham que aproveitar tudo aquilo que a terra dava e que naquele microclima estavam mais presentes. Todas as fajãs estão viradas um bocadinho para a pesca, aquela pesca de pedra, pesca de calhau. Não conheço nenhuma fajã que não o faça. Para além disso, as fajãs têm uma coisa que é característica de São Jorge, no caso da Fajã de São João também tem, inclusive eu também tenho, eu ainda me dedico a isso, que é a produção de inhame. Ou seja, era um complemento que as pessoas utilizavam, e os jorgenses em particular também usavam, o inhame na sua alimentação, e facilmente muita gente conhece isso, que iam buscar alga conhecida pela patinha e faziam omeletes com patinha ou calhau. Os São Jorge e os Açores sempre esteve ligado à apanha de lapas, sempre nessas alturas, então se as pessoas estavam próximas do calhau, havia apanha de lapa. Também fazia parte da própria alimentação. E depois no verão continuavam a ir à Fajã, já viveram lá em cima? Continuava sempre aquela preparação dos terrenos, mas as pessoas iam e vinham. Ou seja, não fiavam. Hoje em dia que a gente começa todos os verões, quem é que não gosta de fiar numa fajã e tomar banho e um bocadinho de sol e praia, não é? Quando é que começou o seu alojamento local? Comecei o meu alojamento local há cerca de 3 anos e meio. É um pequeno alojamento, na mesma fajã, e era uma casa de ruína, completamente abandonada. Eu também levei mais ou menos cerca de 3 anos a restaurar. Fui restaurando em part-time, daí a necessidade que eu vou lá todos os dias. E gosto, continuo a fazer a produção de vinho, continuo a manter os terrenos, porque ou os mantenho ou os deixo perder. Ou seja, é quase impensável arrendar. Vou mantendo aquilo por conceito. O meu sogro é que era detentor das propriedades lá embaixo na Fajã de São João. E era uma pessoa acolhida e especial pela comunidade. Costumam dizer que ficou bem entregue ao genro. Que as coisas mantiveram-se, ou seja, o ato de cumprimentar as pessoas, receber, estar bem disposto, ou a troca de impressões, se manteve na Fajã. A produção de vinho era habitual? Sempre foi habitual em São Jorge. Na história do passado foi reconhecido, penso que o vinho Casteletes. São Jorge sempre teve a produção de vinho. O caso da Fajã de São João saía pela terceira, era a própria terceira que fazia a marca do vinho. Ou seja, fomos um bocadinho castigados pela Ilha Terceira nesse sentido. Sim, para consumo próprio. Chegou a ser para exportação, mas na era da história. No caso de São Jorge, como as outras ilhas, também sempre tiveram ciclos produtivos. A época da laranja, a época dos cereais, a época do vinho, agora estamos na época do queijo e da agropecuária e produção de leite, mas vamos ver. Se próxima será o turismo. Quais são as castas que usam no vinho? As castas tradicionais, eu uso normalmente o que é conhecido aqui pelo jaqué, o ovo madeira, havia a americana, o cheiro, por aí, mas os nomes técnicos científicos. Assim, neste momento tenta sempre introduzir outras novas e tentar melhorar as qualidades, que é o que tem-se vindo a fazer para aumentar a qualidade do vinho, a qualidade da rentabilidade e adaptá-las ao sol e essas coisas. Esse trabalho tem sido feito, mas é um trabalho moroso e que requer alguma perícia nessa matéria. Nesse sentido, os Açores têm evoluído nisso, em particular o pique.
Mas isso já é bom, já é o facto de estar aqui o Pico ao lado a produzir, São Jorge também vai olhando para eles e vai evoluindo um bocadinho nesse sentido. E isso é sempre bom, porque todos os Açores sempre produziram, à exceção que eu acho que o Corvo e as Flores tinham pouca produção nessa área, tinha a ver com... Mas todas as ilhas sempre o tiveram. Há mais pessoas nas Fajãs que continuam a manter os seus terrenos a produzir e têm essa preocupação de os manter ativos? Ou sente algum abandono, alguma transformação? Continuam ainda pessoas a manter essa atividade e ainda bem que o fazem. Eu acho que no caso das Fajãs de São Jorge havia de haver um programa de incentivos para focar e para quase tentar que as pessoas mantivessem isso, porque é interessante ver aqueles chocalcos, aquelas ribeiras, tudo trabalhado. Há uma imagem que eu gosto sempre de ver e tem a ver com essa parte do inverno, da passagem. Eu acho que se torna bonito ver a Fajã de São João, por exemplo, que é um caso que é da costa, e paro muitas vezes na subida, de carro paro para ver a base da Fajã. E na altura ali, de início de março, é engraçado de ver todos aqueles retângulos, todos aqueles calcos, uns em terra castanha, outros em terra verde, ver que houve ali uma interação do homem com a natureza, que houve uma preocupação em manter aquilo, e passado um mês, vê-se as vinhas a crescer, passa tudo verde. Há sempre um contraste de imagem que é engraçado de ver nas Fajãs e que se está a perder, que do qual eu gostava que se mantivesse. Consigo perceber essa perca de interesse, porque logo, como eu disse no início, tinha que haver algum incentivo, alguma forma de justificar que as pessoas voltassem a isso, porque a população de São Jorge passa a ser uma população envelhecida, os jovens saem, vão estudar, muitas vezes não regressam, e se não for esse tipo de incentivos, ou de voltar às suas origens e terem projetos para se poderem alocar e se sentirem confortáveis, claro que nunca regressam e as coisas vão se perdendo. Ou seja, não se pode pedir a um idoso com 60 ou 70 anos que vai subir os calcos e manter o que eu acho é que, e tinha a ver também com o facto de não haver as ditas forragens ou silhagens, que era todas as encostas das Fajãs e nesses períodos eram limpas, ou seja, a vegetação era muito menor nessa altura, mas até em termos de segurança, para a própria estabilidade do sol nas encostas, era melhor nessa altura. Porque hoje abandonaram esse tipo de encostas, as árvores cresceram em porte, o que não é bom para a sustentabilidade do próprio solo. As vacas não estavam nas encostas, por mão humana as faias já eram educadas e cortadas, transportadas que eu costumo dizer que são teleféricos, em fios, em queda livre. Todas as Fajãs os tinham, cabos de aço em que faziam o transporte. E eu acho que ainda algumas Fajãs os continuam a ter. No caso específico da Fajã de São João e na zona onde eu costumo residir, eu tenho 8 fios seguidos, 8 cabos de aços, e cada um é um dono. Eu tenho um. Neste momento não tem produção agropecuária, normalmente aquilo servia para o transporte das faias, dos alimentos para os animais, ou para a limpeza das vinhas no corte das podas. Ainda o uso para isso, e uso neste momento para transportar as próprias uvas. Adaptei para fazer o transporte das uvas, porque a população já não há, e a descer-se calcos com uvas às costas, adaptei para isso, mas todos trabalham, e é curioso ver às vezes, porque tem um dos meus vizinhos que às vezes corta as bananeiras e usa-as para os animais fazerem consumo dela, da alimentação dos próprios animais, e ver uma bananeira suspensa com as folhas a abanar num cabo de aço a deslizar, engravidado. São coisas curiosas. Passou aqui na empresa um colega que uma vez de manhã estava a residir nessa Fajã, estava a passar o fim de semana lá e sentou-se à varanda da casa a ler um livro e sem-se a perceber, vê uma bananeira a deslizar no cabo de aço e fica assustado. Que raio de ave era aquela? Porque não teve a percepção Não vai ter sítios muito íngremes. Muito íngremes. Eu estou a pensar no dia que tenho que ir lá ao meu, nunca fui eu o início dele.
imagino que as pessoas como é que chegavam lá mesmo para... Fosse só para limpar os terrenos, para arranjar alimentação. A necessidade obrigava a esse esforço. A necessidade obrigava a esse esforço. E as pessoas iam. É frequente aqui, principalmente nas Fajanges do Sul, quando estavam a falar de vegetação, e já vão visitar, não é? A Fajanges dos Vimos, que é conhecida pelo café. Fajanges São João sempre teve café. Há quem diga que o café começou pela Fajanges São João, mas entretanto foi-se perdendo. Eu tenho cafezeiros, os meus vizinhos também têm. Ou seja, é uma espécie que existe e que está presente. O araçá é uma fruta tropical que está presente. Conheço várias pessoas que têm uma série de plantas de abacaxis que se não em pleno ar livre nas Fajanges, não é uma coisa. As Fajanges têm um microclima próprio que tem uma série de frutas e de coisas tropicais que quase que é impensável produzir noutros sítios. Eu tenho uma teoria, não sei se ela é muito válida ou não. São Jorge é praticamente das únicas ilhas que o mercado municipal para frutas e legumes nunca funcionou ou nunca existiu em coisa. Eu acho que tem a ver um bocadinho com a própria geografia da ilha, mas também tem a ver com o facto de existir as Fajanges e esses microclimas em que as pessoas se deslocavam lá e tinham os seus próprios produtos. Enquanto que as outras ilhas quase todas tinham o seu mercado municipal. São Jorge teve nas velas, aquilo andou, mas nunca foi uma coisa que dissesse assim, temos história nisto. Ou seja, as pessoas eram... A sustentabilidade existia, mas era em São Jorge. Autossustentáveis. A colheita de café é um bocadinho chata, porque aquilo é grão a grão. E depois já que o descascar, aquilo tem que pôr ao sol, secar, descascar, torrar, moer. E daí o café, aquilo de um grão de café dá muito, mas mesmo muito trabalho. Ou seja, eu tenho isso e mantenho por curiosidade, mas... Mas bebe do seu café? Sim, mas tem muito pouco. Tentado a replantar outra vez novamente. O terreno que eu tenho na Fajã há uns anos atrás estava praticamente só para a produção de café, nos antigos donos, e neste momento eu tenho meia dúzia de árvores, mas estou a tentar replantar novamente. Vamos ver. Neste momento estão a iniciar a colheita do café. Sim, para secar. Neste momento o meu vizinho tem a maior produção lá, talvez na Fajã de São João, e eu já estava este fim de semana a colher café. Era curioso que é aquela falta que faz a São Jorge, que é que não era a exploração infantil, mas era as crianças, os laços familiares, normalmente os miúdos, é que ajudavam nessa captura do café, nessa juntada do café, ajudavam os pais e as coisas que as famílias tornam-se mais pequenas, a população envelhecida, e esse tipo de mão de obra começa a desaparecer. Eu estive presente nas primeiras reuniões da Reserva da Biosfera e desde logo, quando ouvi o primeiro conceito, a primeira coisa, eu disse: isto é excelente para São Jorge, isto é bom para São Jorge, é isto que São Jorge precisa. Se ele for dizer que já vejo muitos frutos, por isso não os consigo ver. Acho que não conseguiam traduzir isso ainda numa mais-valia para São Jorge. Não quer dizer que o projeto ainda não tenha acabado, que já tenha acabado, que esteja em desenvolvimento, não sei neste momento em que fase é que ele anda. Dizer assim, palpavelmente, dizer assim, isto é resultado do conceito da Reserva de Biosfera para São Jorge, não consigo dizer isso, foi uma mais-valia. Mas sim, gosto do conceito e acho que era por aqui que a gente tinha que começar e ele traduzir numa mais-valia a olhos visíveis para São Jorge. É todo um conceito de cultura e da própria geografia da ilha, não é? São Jorge é conhecido pelas Fajanges e são Fajanges que têm os seus próprios microclimas em que as pessoas os reconhecem porque produzem lá uma série de produtos e que o próprio turismo vai reconhecendo.
Ou seja, cada vez mais está presente os trilhos, as caminhadas, a visita disso e as fajanges faz parte do cotidiano já dos jorgenses e é uma coisa inseparável. Pensar que há uns anos havia uma publicação do Governo Regional que, por causa da estabilidade dos solos, que São Jorge, que havia os jorgenses tinham que abandonar as fajanges, tinham que se dar por encerradas algumas fajanges, e no atual Presidente da Câmara diz que as fajanges não devem ser abandonadas. O atual Presidente daqui, o atual Presidente nessa data, não deviam abandonadas, como o Governo devia de intervir, deviam ser valorizadas e classificadas. Eu ainda hoje tenho esse artigo, porque ele tinha razão. E fez alguma coisa nesse sentido? É assim, as pessoas não abandonaram as fajanges e as pessoas continuaram a melhorar o parque habitacional nas fajanges melhorou, foram requalificados alguns edifícios. Aí como falta aí um bocadinho, foi um bocadinho recriado e requalificado pelos habitantes, mas por sua iniciativa. E acho que aí muitas vezes falta um punho firme do município, das entidades. Sim, senhor, vais reconstruir, vais reabilitar, estou aqui para te ajudar, não para te impedir, mas com algumas regras próprias. E isso às vezes acho que não acontece. Vai aparecendo algumas coisas que descaracterizam um bocadinho as fajanges e o local, e isso é mau. Com pena minha. A Fazenda de São João tinha uma série de moinhos de água. Neste momento só existe um e está desativado. O meu sonho era um dia comprá-lo e reabilitá-lo para funcionar. Não sei. Vou aguardar. Isto do parto do moinho começa porque o meu avô era moleiro profissional, tinha carteira de moleiro. Mas o moleiro ele tinha um moinho de vento e eu acompanhei na última fase da vida dele. Ele ainda continuava a operar com o moinho de vento e ainda hoje não me esqueceu. Eu sei como é que as tarefas todas do moinho, como é que se põe a trabalhar com o vento, preparar a farinha do milho até ao pão, prepará-lo no grão certo. Não me esqueceu ainda. Hoje, chegar ao pé do moinho, consigo pô-lo a trabalhar. Os cereais, desde o trigo, a cevada e a aveia, eram os cereais mais presentes. Sentei. Há relatos de histórias e há documentos sobre isso e eu acho que inclusive fotografias. Por exemplo, até o Ilhéu do Topo produzia cereal. Nem só a própria ilha, como até o próprio Ilhéu, que hoje é uma reserva. Na produção de cereal, para o consumo propriamente dito de pão, não é da minha época. Mas eu apanhei a cultura do cereal aqui, pois era utilizado para o oitinar as terras, as fajanges, essas coisas todas, e depois era utilizado mais para a vertente da agropecuária. Eu ainda apanhei as debulhas em eiras, com trilhos feitos com pranchões de madeira. Utilizavam os dentes dos animais para esfregar o cereal, ou então pedras ásperas, as duas coisas. E aquele processo de debulha, eu apanhei-o todo na íntegra, desde a minha infância. Ainda outro dia estava a gozar com os meus irmãos, a gozar e a brincar na rida, aquelas que a gente adorava andar nos trilhos, em cima dos trilhos na eira, quando andava, os miúdos adoravam aquilo, cada capotância que dava. E separar a palha, toda essa fase eu passei por ela e presenciei mesmo. O meu pai era agricultor, a gente tinha isso, chegámos a ter trigo, cevada. E esse cereal ainda ia para o moinho do seu avô? Não, era só o milho. A farinha de milho era para a produção de pão de milho, que ainda está presente, e eu ainda conheço algumas famílias que o produzem nos seus fornos particulares em casa. Apanhei a minha mãe a cozer pão, ou seja, não havia distribuição de pão.
ela cozia o pão em casa e quase todo vindo do próprio milho que a gente produzia e que o meu avô moía no moinho. Recordo-me perfeitamente disso. Era 100% milho? 100% de milho. Aquilo havia uma pequena mistura de farinha que tem a ver com a própria receita ou a própria levedura, de farinha de trigo, mas é quase 100% milho. E não se fazia o bolo de milho? Fazia-se o bolo de milho, muito bom, não é? E há uma coisa aqui que é, no caso da culinária em São Jorge, que é as espécies, que é um doce típico, que é uma coisa curiosa. E acho que devia ter sido, ou devia ser mais bem aprofundado e mais bem estudado o porquê de espécie. Acho que espécie vem de especiarias. E as especiarias têm a ver, quase certeza absoluta, no meu entender, têm a ver com a rota das Índias e com a passagem das rotas pelo porto de Pipas na Terceira. O topo, em particular, sempre teve uma forte ligação com Angra. E no passado era mais fácil ir a Angra do que vir à Calheta. E havia muitas trocas comerciais. Toda a ilha tem na sua culinária, mas está bem presente nas pessoas daquela zona, que é o uso, eu acho que é o uso e abuso de especiarias. Se formos pegar, eu fiz parte de um projeto de recolha de receitas antigas numa empresa que houve no topo, teve depois alguns, não correu muito bem, e num enchido, numa linguiça, que eles costumam dizer, num chouriço corrente, tinha 16 ingredientes, a maior parte de especiarias. Isto é de assustar. E logo se vê a forte ligação com as especiarias, com a Terceira e com as rotas. E a espécie acho que parte daí. Acho que devia ser uma coisa curiosa e também vai criando algum mercado em São Jorge e vai criando alguma imagem. Aquela espécie de ferradura, é um doce picante, aquele contraste entre o branco e o castanho. É curioso.